Shalom! Dia abençoado para você! Hoje, graça e misericórdia estará sobre a sua vida o tempo todo. Deus é o Deus abençoador, galardoador, e Ele estende a sua mão para te abençoar no dia de hoje. Hoje nós vamos falar no nosso devocional sobre uma segunda chance. Quem não gosta de uma segunda chance? Eu poderia falar de muitas pessoas sobre segunda chance na Bíblia, mas eu quero, neste dia, reservar para falar sobre o profeta Jonas. O profeta Jonas parece a pessoa errada para a tarefa certa. Deus não erra. De toda uma nação, Deus escolheu um homem chamado Jonas, o seu profeta, para uma tarefa que seria levar palavra de arrependimento, vida e avivamento para Nínive. Deus chegou até Jonas e falou: Jonas, vá para Nínive. Como eu disse, Deus não erra. Ele era a pessoa certa, ele só teve a atitude errada. E eu quero te dizer que você é a pessoa certa no meio da sua família. Deus está falando para você: se levante e ore. Através da sua oração haverá libertação, avivamento. Através da sua oração haverá salvação na sua casa. Você não está na família errada e você não é a pessoa errada. Você está onde eu te coloquei. É isso que Deus fala. Você está no teu emprego, você pode se levantar no meio do seu trabalho e também ser a pessoa que faz a diferença. Na sua igreja, você também pode ser a pessoa que faz a diferença. Bom, Deus chegou para Jonas e falou: vai para Nínive. Vamos ler o que ele fez em Jonas, capítulo 1, versículo 3. Está escrito que depois que Jonas falou para ele ir para Nínive, está escrito no versículo 3, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Olha quanta coisa num único versículo. Aqui começa falando que ele iria fugir da presença de Deus e pior, ele iria para longe da presença de Deus, fugir e se afastar da presença de Deus. Duas coisas, dois erros que seriam fatais não fosse o amor de Deus. Quantas vezes, como o profeta Jonas, você toma a mesma atitude, você está orando, você começa a orar por um casamento e aí quando aparece a pessoa, você não ora mais, você já decidiu, não é essa a pessoa e você deveria continuar, Senhor, é essa a pessoa mesmo? Mas aí você paga uma passagem para entrar num barco furado. Cuidado com decisões onde você não pergunta para Deus. Talvez você, no ímpeto, porque você ficou aborrecido, você simplesmente decidiu: eu vou sair da minha igreja, ou eu vou sair do meu emprego, sem perguntar para Deus. E você está tomando uma atitude, se afastando da presença de Deus, fugindo da presença de Deus. Você quer a sua vontade, a sua decisão. Bom, o profeta Jonas, eu vou dizer distâncias para você ver como quando nós nos afastamos de Deus, você percorre um caminho muito maior para não chegar a lugar nenhum. O pior é isso. Então, se Jonas fosse para Nínive, de Jope para Nínive tinha quase 1.000 quilômetros. Agora ele decidiu ir para Tarsis. De Jope para Tarsis tinha quase 4.000 quilômetros. Olha quanto tempo a mais e olha quantos quilômetros a mais, quanto esforço a mais ele estaria gastando só por estar longe da presença de Deus. Quando você para de orar, quando você para de crer, todo o teu caminho se torna mais difícil e muito mais longe e o pior, não chega a lugar nenhum, porque Jonas não chegou nem em Nínive e nem em Tarsis. Até aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, quando você se afasta da presença de Deus, qual foi a primeira coisa que aconteceu com Jonas? Ele se isolou e ele ficou no porão, solitário, auto-isolamento.
Então quando você se afasta da presença de Deus, você tem no seu coração solidão. Depois, a segunda coisa que aconteceu foi uma grande tempestade e seria um grande problema. A primeira coisa que ele colheu foi uma grande tempestade que ele não precisaria viver. Tem tempestade que a gente vive porque Deus está conosco, foi Ele que permitiu para nos treinar, mas essa tempestade aqui não era o que Deus tinha programado para Jonas. Ele estava colhendo grande problema, grande tempestade por estar afastado de Deus. E depois, mas Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de grande amor. O nosso inimigo, ele traz grandes problemas, mas Deus é um Deus de grande amor que traz um grande livramento. Por que eu estou usando essa palavra de grande? Porque logo chegou quando Jonas pediu para ser jogado, lançado ao mar. Deus não permitiu que este homem muito amado, escolhido por ele, fosse destruído pela tempestade. Deus mandou grande livramento. Deus mandou um grande peixe para estar protegendo Jonas. Na verdade, aquele grande peixe foi a proteção e o livramento de Deus. Quantas coisas você acha que vieram para te destruir, mas é o grande livramento de Deus no meio de um grande afastamento que você estava. Hoje é dia de se aproximar de Deus, mas vamos ver o que Jonas fez para fazer esse caminho inverso. Porque Jonas, se ele permanecesse como ele estava, afastado da presença de Deus sem orar, sabe o que iria acontecer? Ele não iria chegar a lugar nenhum, porque ele não chegou nem em Nínive, ele não chegou também nem em Tarsis, em nenhum lugar. Ele seria destruído no meio do caminho. É isso que o inimigo ele quer. Quando você se afasta de Deus, ele não tem nenhum trabalho com você. Ele só vê você se destruindo, se autodestruindo. Mas graças a Deus, Jonas fez a coisa certa lá no ventre do grande peixe. Sabe o que ele fez? Ele orou. É o que você vai fazer hoje. E vamos ler algumas coisas que ele orou. Jonas capítulo 2, olha o que está escrito no versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Agora leia comigo no versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E veja no versículo 9 o que ele disse na última linha do versículo 9. Ao Senhor pertence a salvação. Que oração linda! Então Jonas, ele falou: Senhor, eu me afastei de ti, mas aqui aonde eu estou, ouve a minha voz, eu estou angustiado, eu preciso de ti, ouve o meu clamor. E Jonas teve a certeza de que Deus o ouvia. Ele disse: eu sei que o Senhor me ouve, e Deus ouviu. E ele declarou: o Senhor é a minha salvação. Eu quero dizer que o Senhor é a salvação da sua casa, o Senhor é a salvação das suas emoções, Ele é a salvação da sua vida. E você que se afastou, ou você às vezes pensa que se afastar é só você não ir mais à igreja. Se afastar é não amar a palavra e não ler a palavra. Se afastar é não orar. Se afastar é não buscar a direção de Deus. E Deus está falando: se aproxima de mim, porque eu vou te ouvir. Eu não te deixo. Para todo grande problema tem um grande livramento. Para todo grande problema tem um escape, tem um milagre que eu reservo para você. Deus deu uma segunda chance para Jonas. Deus está dando uma segunda chance para você hoje. Deus deu uma segunda chance para Pedro. Pedro não foi descartado, ele se afastou de Deus, ele ali, não estou falando de desviado, mas ele não esteve ao pé da cruz, ele não ficou esperando Jesus ressuscitar, ele ficou preso no cenáculo com medo dos romanos, mas o Senhor foi atrás de Pedro para mostrar o quanto ele amava Pedro e o quanto ele ainda contava com Pedro.
o segundo tempo da sua vida pode ser melhor do que o primeiro tempo. Sabe o que aconteceu com o profeta Jonas nessa segunda chance? No capítulo 3, está escrito no versículo 1 e 2, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, olha a segunda chance, dizendo, levante-se, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Agora tudo mudou. Deus deu a mesma palavra pela segunda vez. Deus está dando a mesma palavra para você nesta manhã. Ele está dizendo, ora, que eu te ouço. Vamos, se levante no meio da sua casa, se levante aí onde você está, no meio do seu trabalho, aonde você estiver agora, se levante, porque eu quero te dar uma segunda chance. Eu quero dizer que você é a pessoa certa, no lugar e no ambiente que eu te coloquei. E assim como eu ouvi a oração de Jonas, eu vou ouvir a sua oração. Então, Deus não só ouviu a oração de Jonas, Jonas não só saiu do ventre do grande peixe, ele chegou em Nínive, a unção de Deus estava sobre este homem e a cidade toda se converteu e passou por um grande avivamento. Grandes coisas o Senhor pode fazer através da sua vida. Então agarra hoje a sua segunda chance e vamos entrar na presença de Deus orando. Não entre na presença de Deus sozinho. Compartilha essa oração com alguém que está achando que Deus não vai mais dar uma segunda chance. Fala, Deus é um Deus de segunda chance para essa pessoa. E pega o seu caderno de oração e vamos entrar em oração todos juntos neste momento. Senhor, Deus amado, para todo grande problema, o Senhor nos mostrou que há um grande livramento, porque o Senhor é um Deus de grande misericórdia, grande compaixão. Ah, Senhor, como é bom saber que o Senhor não desiste de nós. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, olhe para aqueles que estavam fugidos da tua presença, mas estão renovando a aliança. Em nome de Jesus, ouve o clamor daqueles que estão, Senhor, vivendo grandes problemas, grandes tempestades. Ouve agora esta oração. Senhor, tem pessoas vivendo tempestades em relacionamentos, outros na vida financeira, outros na saúde, outros são problemas familiares. Não importa qual seja a grande tempestade, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso para fazer aquietar a tempestade, trazer grande bonança, trazer grande salvação. Em nome de Jesus, nós cremos no milagre e eu libero uma palavra de vida, eu libero uma palavra de restituição, eu libero uma palavra de salvação e libertação no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, não saia deste vídeo sem antes você curtir, compartilhar. E a boa notícia é que tem muito curso na área de membros. Então, se você ama a palavra, pode ir lá na área de membros. E também não esqueça, aqui no canal tem às 18 horas, tem muitos temas todos os dias, às 6 horas da manhã e às 18 horas. Que o Senhor te abençoe.